Oi, bom dia. Olá, sétimo ano, tudo bem? A professora está aqui com vocês na página 53, tá? Onde nós vamos começar a falar sobre os ângulos que são opostos pelo vértice, certo? Então, aqui na nossa imagem aqui inicial deste conteúdo, está nos mostrando uma imagem de cadeiras de praia, né? E está nos fazendo lembrar aqui que elas são normalmente dobráveis para facilitar o transporte, né? Todo mundo conhece aí essas cadeiras de praia. Algumas são diferentes porque são do material mais sintético, assim, tipo de um plástico, né? Algumas são de tecido, né? Algumas são de madeira, outras são de alumínio, algumas vezes de latão, aí é pintada, né? O material delas é diferente, mas em sua maioria elas são dobráveis para facilitar o transporte, certo? Então aí nos diz o seguinte: elas dobram porque há pontos de giro, como o ponto P, que pode ser observado na representação a seguir. E aí está nos mostrando este ponto P exatamente aqui, ó, onde na cadeira fica um parafuso, né, que permite que se faça um giro, né, permite um ponto de giro onde então essa cadeira vai se dobrar para facilitar o transporte, tá? Então tá destacado aqui, a imagem tá ampliada aqui do ladinho, nos mostrando então que temos um ponto P, que se chama um ponto de giro, tá? Nos pede então ali na sequência o seguinte: qual a medida de cada ângulo destacado na representação, tá? Então, como nós podemos indicar aqui essas medidas desses ângulos? Vocês viram que aqui está indicado por letras, né? Ó, ângulo A, ângulo E, tá? Ângulo P, P não, né? Aqui ângulo A, E, O, e aqui o ponto P, que é o ângulo 110 graus, que já está aparecendo ali, tá? Então, quais são essas medidas? Nós podemos destacar aqui. Então, temos o ângulo A, que se vocês medirem ali com o transferidor, vocês vão encontrar a medida de 70 graus, certo? 70 graus. Temos o ângulo O, que ao medir ali nós encontraremos 110 graus. Opa. Certo? Nós temos também o ângulo E, que vai ter a medida de 70 graus também. Certo? Então, essas são as medidas dos ângulos que estão representados ali: ângulo O, ângulo E e ângulo A. Os três ângulos aqui de baixo. E o outro vocês já têm aí, já está respondido ali em cima do ponto P, que tem 110 graus. Certo? Aí nos diz na letra B o seguinte: o que você observa em relação às medidas dos pares de ângulos A, E, U e O? Quais são as observações que nós podemos fazer em relação às medidas desses pares de ângulos? Podemos observar que o ângulo A e o ângulo E são os dois de 70 graus, certo? E que o ângulo O e o ângulo P, que foi destacado aqui como o ponto P, o ângulo U, né, que foi destacado aqui, são de 110 graus. Então, nós podemos observar que as medidas são iguais, tá?
Então, os ângulos A e E têm a mesma medida. Já vou colocar aqui entre parênteses A e E. O ângulo A e E tem a mesma medida, que é 70 graus, certo? E os ângulos U e O a mesma medida, que é de 110 graus, ok? 110 graus, né? Ou seja, eles são ângulos congruentes, certo? Ou seja, são ângulos congruentes, são pares de ângulos congruentes, né? Congruente significa que eles são iguais. Então, o ângulo A e E são congruentes, ângulo O e ângulo U também são congruentes, certo? Note que os ângulos são congruentes, os ângulos que são congruentes, né? E estão em posições opostas, por isso são denominados ângulos opostos pelo vértice, certo? Então, quando eles estão em posições opostas, né? Um de cada lado, aqui o A e o E são ângulos opostos, bem como o U e o O também são ângulos opostos. Então, eles são congruentes e opostos pelo vértice, certo? Então, aí tem uma definição aqui para nós, aqui nessa parte azulzinha desta cara aí, então, né? Dois ângulos são denominados opostos pelo vértice, OPV, quando tem o mesmo vértice e os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro ângulo, certo? Então, eles desfrutam do mesmo vértice, do mesmo pontinho aqui em comum, né? Onde cruzaram-se as semirretas e formaram dois ângulos opostos, tá? Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, usamos o símbolo, aquele símbolo dos 3 tracinhos, né? Um tracinho a mais do que no sinal de igual, para expressar que um ângulo é congruente ao outro, certo? E aí embaixo a definição, né, final, dizemos que AOD é congruente de BOC, né? Simbolicamente, então, representando sempre com o chapéuzinho em cima do ângulo da letra que representa o ângulo, tá, gente? Né? Congruência, então o tracinho triplo ali. E AOB é congruente de DOC, simbolicamente representado também pelo três tracinhos ali no meio. Então, isso se referindo aos ângulos aqui deste espaço, desta malha quadriculada aqui, tá? Então, os ângulos são opostos pelo vértice, porque ambos estão desfrutando aqui do mesmo vértice, mas estão em lados opostos, e eles são congruentes porque eles têm a mesma medida, os dois ângulos de 45, né? E os dois ângulos de 135 graus também. São ângulos opostos pelo vértice e congruentes, certo? Então, isso aqui é o finalzinho já da página 53, né? Aí, nós vamos passar ali para a página 54, onde nós temos alguns exercícios para nós fazermos ali, tá? Então, na página 54, o primeiro exercício, ele diz o seguinte: observe a abertura desta tesoura e calcule a medida dos demais ângulos, tá? Então, vejam bem, neste caso aqui, nós vamos usar a definição que nós aprendemos agora há pouquinho ali atrás, tá? Se nós temos ângulos opostos vértice, aqui embaixo nós também teremos um ângulo de 47 graus, certo?
E os outros é só nós fazermos a diferença. Quanto falta para chegar aí? Se nós tivermos um círculo completo, quanto faltaria, né, para ter essa circunferência, essa completo aqui da tesoura, né? Quanto que nós teríamos para fazer o restante? Ou nós podemos observar, por exemplo, aqui, ó, na lateral dela, aqui. Deixa a prof rabiscar aqui para vocês, tá? Ó, aqui neste espaço, opa, o da prof ficou todo torto, né? Nesse espaço aqui, ó, aqui nós temos 180 graus. Ó, vamos fazer um transferidor, colocarmos aqui, nós temos 180 graus. Se aqui já tem 47, quanto que vai ter aqui, né? Aí a mesma medida que tiver aqui, eu encontro para este lado também. Assim como o 47 que está lá em cima, também aparece aqui embaixo, certo? Então, vamos responder ali, né? Que nós temos o seguinte, ó. Vou colocar assim: 180 graus menos 47 graus, que é o que já está nos mostrando aqui, ó, tá? O que vai ter o resultado, então, de 133 graus, tá? 180 menos 47 igual a 133 graus, ok? Então, esta medida aqui nós já encontramos, ó, aqui tem 133, ó, o prof pode colocar aqui para vocês. Aqui, então, tem 133, nossa, que grandão, hein? 133 graus, certo? Opa, este lado aqui tem 133, este lado, em consequência, também vai ter 133, ok? E este outro aqui de baixo, como é oposto, 47, certo? Então, da prof tá meio grosso aqui, meio ruim de escrever dessa forma, né? Mas só para que vocês visualizem ali. Então, a resolução dela ficou desta forma. Na questão seguinte, deixa eu apagar aqui. Na questão seguinte, diz assim, ó. Se a abertura das facas da tesoura aumentar em 10 graus, o que acontece com a medida dos outros ângulos? Ou seja, se eu aumentar este 47 for para 57, quantos graus vai ficar deste lado? Este lado vai diminuir, né? De 133 vai ir para 123, vai ir para 10 graus a menos, certo? Então, vou responder aqui, ó. O ângulo oposto a ele, que é este de 47, este outro o de 47, que é o oposto dele aqui, também vai aumentar, né? E os outros serão reduzidos em 10 graus, certo? Então, o ângulo oposto também será aumentado. O ângulo oposto também será aumentado em 10 graus. E os outros ângulos serão reduzidos em 10 graus. Certo? Então, à medida que nós aumentarmos esses dois aqui de 47, os dois aqui da lateral serão diminuídos em 10 graus, certo? Então, a prof vai deixar aqui a partir da número 2 para que vocês façam como tarefa, tá? Como vocês já estão com esta aula aí na quinta-feira, né? Hoje já é final de semana, então a prof vai deixar esta tarefa para segunda-feira, tá? Até segunda-feira vocês podem enviar essa tarefa aqui a partir da número 2, 3 e 4 aí da página 54, beleza? 2, 3 e 4 da página 50, então nós podemos fazer de tarefa para segunda-feira. A prof vai deixar aí na descrição do vídeo para vocês, beleza?
Então, até a próxima aula nossa, acho que na sexta-feira, né? E vamos.